Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado, na companhia do meu parceiro Rafael Lara, também trazendo um giro em tempo real sobre o fechamento do mercado financeiro. São agora 4 horas e 37 minutos, a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado que não são muito animadoras. A sexta-feira segue complicada para o mercado financeiro. Ibovespa despenca mais de 2%, operando na linha aí dos 122 mil pontos. Rafa, primeiramente boa tarde para você, né? Vamos começar então o nosso BMC Now dessa sexta-feira, né? Finalzinho de semana, né? Finalzinho de semana. Fala aí pra gente como é que tá a situação no momento, se deu uma respirada, se caiu um pouco mais. Vamos ver aí como é que tá? Hanna, infelizmente a situação tá bem complicada aí pro mercado financeiro. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Hanna, bom, o mercado hoje, né, sem muitas voltas aí, ele chegou numa mínima de 121 mil pontos, ali 121.977 pontos, e nesse momento ele opera na queda de 2,85% a 122.090 pontos. Muito possivelmente ele pode acabar renovando a mínima durante o nosso programa. Entre as maiores altas do dia, a gente não tem muita não, viu? Só apenas Vivo Telefônica ali subindo 0,95% nesse momento e JBS subindo 0,81%. Cielo, VEG, Taesa estão em queda, mas eles no índice estão ali entre as maiores altas porque são as melhores quedas, vamos assim, né? Menores quedas aí do pregão. BB Seguridade, TOTVS, Engie, Cogna, Educação, né? Uzi Minas, Pão de Açúcar, Sabesp, Carrefour e Copel também estão nessa lista. Já entre as maiores baixas do dia, a gente tem aqui a Localiza, né, caindo 7,20%, Banco Inter caindo 6,05%, Locamérica caindo 5,47%, Vale caindo 5,27%, a Vale que é uma das maiores empresas do Ibovespa, né, que tem um dos maiores pesos aí, com uma empresa única, Magazine Luiza caindo 5,06%, BTG, Bradespar, Embraer, Lojas Americanas, as duas lojas americanas, né, tanto Americanas S.A. quanto Lojas Americanas, caindo em mais de 4%, BR Distribuidora, Eletrobras e Dux Educação e a Cosan, né, Cesan 3, caindo em mais de 3% nesse momento aqui no pregão, que está realmente bastante complicada a situação para quem está a curto prazo. O dólar sobe 1,02% a R$ 5,12 e o Bitcoin sobe 1,41% aos 205 mil reais, agora exatamente redondinho, 205 mil reais. O índice Small Caps, o SMLL, caindo 2,54% aos 2.962 pontos, enquanto o IFIX sobe 0,14% aos 2.823 pontos, muito possivelmente uma movimentação do investidor aí buscando uma certa segurança, né, já que os fundos imobiliários não são aí tão voláteis, né, geralmente igual, por exemplo, outras ações podem acabar caindo 7%, então ele ali acaba movimentando aí para uma parte mais de segurança. Hanna. Obrigado, Rafa. A gente vai ficar de olho aqui. A gente também vai repercutir, né, Rafa, como é que foi essa movimentação drástica aí da Bolsa nessa sexta-feira. Vamos aproveitar então, né? Falamos de Bovespa, vamos dar um giro aí internacional, começando pelas bolsas americanas, que também não estão nada bem nesse finalzinho de semana. S&P 500 com queda de 0,51%, Dow Jones também com queda de 0,43% e Nasdaq com queda de 0,58%. O dólar, portanto, né, não está em queda, né, nessa sexta-feira, pelo contrário, está em alta. O dólar aí que subiu, chegou aí no patamar novamente de R$ 5,20, com alta de 2,34%. E o barril do petróleo também segue com alta de 0,41%, sendo comercializado a $73 o barril. Seguindo aqui com o nosso giro internacional, a SEC, né, Comissão de Valores Mobiliários americana, informou na tarde de hoje a pausa em IPOs de empresas da China por orientação aí em relação aos riscos de empresas chinesas nos Estados Unidos. O Rafa tem as informações aí pra gente sobre essa paralisação por lá, né, Rafa? Hanna, o objetivo do órgão é elaborar novas orientações ao mercado sobre os riscos envolvidos em comprar ações de companhias do país asiático em meio de uma ofensiva regulatória de Pequim. De acordo com Larry Gensler, presidente da SEC, muitas empresas que têm base operacional na China utilizam companhias de fachada offshore em uma outra jurisdição, como a das Ilhas Caimã, para conseguirem abrir o seu capital.
Isso ocorre, de acordo com a autoridade americana, porque boa parte do setor privado da China não pode listar ações em bolsas no exterior. O Gensler também afirmou que essas companhias de fachada celebram contratos de serviço com as empresas dos países asiáticos e, em seguida, emitem ações em moeda estrangeira. A SEC passará a exigir que as empresas intermediárias deixem claro nos documentos para o IPO que os investidores não estão comprando diretamente ações de companhias da China. Além disso, o órgão regulador americano também ordenará que os papéis para abertura de capital sinalizem que há incerteza sobre as ações futuras do governo chinês. Hannah. Obrigado, Rafa. E a Amazon divulgou os resultados mistos no segundo trimestre de 2021, levantando as ações e que representam a queda na Bolsa de Nova York após o fechamento do pregão de ontem. Isso porque, apesar de ter superado as expectativas do mercado em relação aos ganhos, reportou dados abaixo do esperado na receita e divulgou também projeções mais fracas para o terceiro trimestre deste ano. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Giovanna Locatelli, tem as informações. As ações da Amazon caíram 7% nas negociações estendidas nesta quinta-feira, depois que a empresa informou essa grande queda em um ano. Vamos ver os dados aqui. O lucro por ação ficou de 15,12 versus 12,30, de acordo com os analistas entrevistados pela Refinitiv. Sobre a receita, ficou em 113,8 bilhões versus 115,2 bilhões que eram esperados. A receita da Amazon cresceu 27% ano a ano para 113,08 bilhões de dólares. Esta é uma desaceleração significativa em relação ao segundo trimestre de 2020, quando as vendas dispararam 41% ano a ano. O CFO da Amazon, Brian Olsavsky, culpou as duras comparações ano a ano aos reflexos da Covid-19. Em meados de maio do ano passado, a Amazon viu as taxas de crescimento saltarem para entre 35% e 45%. Para o terceiro trimestre, a empresa disse que espera contabilizar vendas entre 106 bilhões e 112 bilhões, o que representa um crescimento entre 10% a 16%. E a gente continua acompanhando essas informações. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E ainda de olho no mercado internacional, índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos cai para 81,2 em julho, segundo o levantamento feito pela Universidade de Michigan. A confiança do consumidor americano caiu em julho em 81,2 na medição final do mês, após marcar 85,5 em junho. Apesar da desaceleração, o indicador ainda mostra uma leitura significativa, conforme o economista-chefe da pesquisa Richard Curtin. Na leitura preliminar de julho, no entanto, o indicador tinha marcado 80,8. Vamos ver então, quem está aqui no nosso chat, dando continuidade aqui no nosso BMC Now. O pessoal tá chegando ainda tímido aqui. Pessoal, já vem aqui para o nosso BMC Now para a gente acompanhar aí o fechamento, fazer o balanço aí dessa semana bem complicada aí para o investidor. Vamos dar então boa tarde aqui para o pessoal. O Helder já está acompanhando. O Juliano Ramos, Bobinotti, comentando aí, sobre essa queda drástica do Ibovespa. Luiz Perazzolo também sempre acompanhando a gente aqui no BMC Now, já está deixando aí comentários no nosso chat. E o Roberto Silva também, inclusive comparando, temperatura caindo 3 graus, hoje está uma lástima, está complicado mesmo, além do frio. Realmente cenário complicado nessa sexta, mas a gente vai repercutir isso, inclusive já falando aí, apresentar, hoje a gente recebe aqui no nosso BMC Now o Iago Souza, analista de investimentos da Warren, e também o analista técnico André Machado, o Ogo de Wall Street, também trazendo um panorama sobre os números que se destacaram ou não, nesta sexta-feira. A gente, como sempre, fica de olho aqui, ainda dá tempo, 15 minutinhos aí para o fechamento de mercado. O Rafael tá de olho aí, o Rafael que vai ficar sempre olhando aí. Tem mais um comentário aqui no nosso chat, MPK também falando: oi, Hannah, o dia está sofrido mesmo. Então fica ligado aqui no BMC Now que a gente vai analisar tudo isso. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, antes de começar e fazer a análise do cenário de hoje, o Usiminas avalia a expansão de usinas e manterá dividendos em 25%. O Rafa tem as informações aí sobre esse projeto da companhia. Hannah, a empresa do setor
de siderurgia voltou a avaliar a instalação de uma nova linha de galvanização em sua rede ali, né, em sua... Vamos lá então, a empresa do setor de siderurgia voltou a avaliar a instalação de uma nova linha de galvanização em sua usina em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Diante da forte demanda local, a sua confortável situação de caixa, de acordo com um comunicado divulgado hoje por Alberto Ono, vice-presidente financeiro da companhia. O executivo informou ainda que o grupo voltou a estudar a possibilidade, com mais intensidade, de uma nova linha de galvanização que tem capacidade para 400 mil ou 500 mil toneladas por ano. E a Melius anunciou também a compra de uma empresa que negocia criptoativos em aplicativo. A plataforma de cupons de descontos assinou o contrato para a compra da Alter Pagamentos, empresa especializada em negociação de criptoativos, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira. A transação, avaliada em 25 milhões e 900 mil reais, está sujeita a condições e também a ajustes de encerramento. Segundo a companhia, a aquisição busca trazer um time de talentos de empreendedores e de desenvolvedores, além do conhecimento em um segmento de negócios de alto crescimento que poderá contribuir para uma boa ferramenta de engajamento e também de atração de novos usuários para Melius. Já a Alter traz em um único aplicativo uma carteira de criptomoedas e integração em uma conta digital e também em um cartão pré-pago. Além de possuir um time de 24 pessoas, sendo 9 do time de produto e desenvolvimento, no primeiro semestre deste ano, a companhia movimentou um volume de 184 milhões de reais em negociações de Bitcoin, 14 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Que a gigante Magalu anunciou a venda de celulares em rede de alimentos. Vamos entender então como essa novidade impacta o grupo aí com o meu parceiro Rafael Lara. Hanna, tô de volta, viu? Não foi só a Ibovespa que caiu hoje não, até tudo tá caindo hoje, segurem-se aí, né, em casa. Vamos lá. O Magazine Luiza, a terceira maior rede de varejo no país, vem investindo no seu crescimento no e-commerce, mas sem esquecer de ampliar sua presença no varejo físico. Além do projeto de abrir mais de uma centena de lojas próprias em 2021, a companhia está colocando o pé no acelerador em uma outra vertente. Em parceria com a rede paulista Semar, que tem 25 lojas, a gigante quer aproveitar a recorrência de consumo do supermercado para vender seus produtos, além de celulares e outros aparelhos em pronta entrega. O cliente também poderá fazer uma compra orientada de outros itens pelo site da empresa. A formação da parceria para a abertura de quiosques em varejistas de outros setores acontece depois de uma primeira experiência com a venda de eletrodomésticos dentro de algumas unidades do grupo Carrefour. O Magazine Luiza definiu então esse novo modelo de operação. A abertura de quiosques dedicados à telefonia e à tecnologia de menor porte em redes que não têm operação de eletrônicos. A primeira parceria ocorreu com a Marisa, varejista de moda, e já resultou em 171 unidades. Agora a empresa leva o projeto para o setor de alimentos. Hanna. Valeu, Rafa, pelas suas atualizações. E o balanço do segundo trimestre do grupo Fleury foi impactado pelo ataque cibernético sofrido pela companhia no final do mês de junho deste ano. As despesas com consultoria para a retomada do sistema da rede de medicina diagnóstica e a redução da receita, na verdade, nos 4 dias em que não foi possível realizar os exames médicos, impactaram o lucro líquido em cerca de 8,5% e em 19% no EBITDA. A companhia apresentou EBITDA de 219 milhões de reais, considerando uma redução de 29 milhões devido aos itens não recorrentes. Entre esses itens estão gastos com reestruturação e também o cyberataque. No caso deste último, representou aí cerca de 2/3 do total de itens não recorrentes. Já o lucro líquido foi de 65 milhões e meio de reais. Esse valor inclui uma redução de 21 milhões de reais provocados pelos itens não recorrentes, sendo 14 milhões em decorrência do ataque cibernético, né? Nesse tipo de ataque, o hacker se infiltra na rede da vítima e criptografa os dados, tornando-os incompreensíveis. E já aproveitando aqui, né, eu já queria chamar o Rafa, que tem informações aí do portal. Fala pra gente, Rafa.
Hanna, eu queria chamar a atenção aqui para a matéria do dia, né? A matéria do momento é sobre a queda da Vale hoje, né? A Vale despencando mais de 5% após a alta no minério ali, né? A alta no preço do minério de ferro. O que será que aconteceu, né? Aqui na matéria eles explicam, por exemplo, né, que às 3h30 a empresa estava em baixa de 4,84%, cotada aos R$110, e que o minério de ferro tinha despencado 7,39% em Qingdao, negociado a $181,57 a tonelada. E que os contratos futuros também do minério de ferro na Ásia despencaram. Enfim, eles explicam todo o vai e volta aí das ações da Vale e também das outras companhias siderúrgicas, né? Hoje, a Vale, né, que é uma das maiores empresas do Ibovespa, se não a maior, me recordo agora de cabeça o peso, mas a Vale é uma das maiores empresas né, com peso no Ibovespa. A Vale hoje está caindo muito e geralmente, para quem acompanha o mercado financeiro, sabe que o Ibovespa tende a sofrer junto aí. E aqui está acontecendo hoje, né? O Ibovespa caindo quase 3% e acabou de renovar, agora está perto da mínima, foi quebrar, né? Foi quebrar o apresentador, está perto de renovar a mínima aí aos 121.991 pontos, uma queda de 2,93%. Hanna. Tá complicado o cenário hoje, né, Rafa? E hoje, ainda pela manhã, a Paula Moraes conversou no BMC News com o Felipe Pássaro, gestor de renda variável da EQI Asset, que falou aí sobre as perspectivas em torno da Selic para este ano e também apontou os impactos nos ativos. Vamos acompanhar, então, o que eles comentaram sobre esse assunto. Estava acompanhando aqui o Itaú acabou de mudar as projeções dele de inflação. Depois a gente vai comentar aqui mais detalhes. A Selic também ele passou de 6,5% para 7,5%. Mas só para entender como é que está a cabeça de vocês aí em relação ao comportamento da Selic aí internamente e também como é que isso afeta os investimentos em ações. A gente está vendo, de certa forma, o investidor já começando a olhar. Você deve receber ligação, né, de olhar para a renda fixa, vamos conversar, conhecer, voltar, né, reviver um pouco aquela renda fixa. Qual que é o recado que você deixa, qual que é a cabeça de vocês e o recado que vocês deixam aí para esse movimento? Claro, vamos lá. Assim, a gente está com a cabeça de que inflação continua persistente e até por isso que a gente tem uma visão de que o Banco Central até tem grandes chances de acelerar o pace de aumento de juros agora na próxima reunião. Tá? Então, a gente está com a cabeça de que ele pode aumentar em 100 basis points agora nessa próxima reunião. Porém, dito isso, no nosso fundo aqui a gente investe tanto em ações como em juros, moedas, né? Hoje a gente tem uma posição aplicada em juros no Brasil, juros de curto prazo, né, juros DV 23, justamente que a gente acha que o mercado já fez esse catch-up de perspectiva altista, né, de taxa de juros. A gente imagina que o ciclo deve se encerrar em 7,75, tá? Então, dito isso, dado o ritmo de aumento de juros, a gente vê com prêmio para os juros de DI 23. São agora 4 horas e 55 minutos, a gente está caminhando aí para um fechamento de mercado. Rafa, vamos dar uma olhada como é que está a movimentação. Você atualizou a gente agora há pouco, mas a gente viu que já deu uma mudança e caiu para os 121 mil pontos. Fala aí para a gente se já voltou, como é que está a situação. Voltou agora para os 122 mil pontos, Hanna. Exatamente agora, né, são 4,54, o Ibovespa está caindo 2,92%, né? A última vez que entrei estava 2,93%, esse 0,01% fez com que o Ibovespa pelo menos voltasse aos 122 mil pontos. Na realidade, Hanna, hoje o mercado está tão ruim que eu não sei mais se eu torço para ele subir, também se é descer e na semana que vem a gente iniciar uma retomada, eu realmente não sei mais. Eu sei que tá uma queda aí, para quem gosta de curto prazo, hoje é realmente um dia muito difícil, eu não sei que você tenha feito a opção de venda, enfim, não sei, mas hoje o Ibovespa caindo 2,92% aos 122.011 pontos. Ele chegou numa máxima hoje de 125 mil pontos no começo do dia, mas agora ele está mais perto aí de renovar a mínima, mesmo em que ainda é 122 mil. Vamos ver se dá para pelo menos salvar os 122 mil pontos, né, Hanna?
Com certeza, Rafa, vamos ficar de olho aí. A semana a gente viu que começou morna, começou caindo, deu uma respirada aí ao longo dos dias, mas infelizmente hoje a gente está vendo esse cenário aqui no BM Senal. Vamos dar continuidade então, né, para a gente falar um pouco mais sobre o mercado, né? Hoje os investidores nervosos aí com essa sexta-feira. A gente recebe agora o Iago Souza, analista de investimentos da Warren, que vai comentar esse cenário dramático de hoje. Iago, primeiramente, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente no BM Senal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Hanna. Boa tarde. Aparentemente a frente fria não chegou só aqui no sul-sudeste, né? Tá chegando aí no Ibovespa também. Não, gelou tudo, congelou tudo, situação bem, né? Situação complicada. Vamos começar então, né? Falando da Bolsa, né? Vamos falar aí desse, já que voltou aí para os 122 mil pontos. Queria saber com você acha que o investidor deveria se preocupar ou então aproveitar, né? Para comprar outras empresas? Vamos fazer uma análise aí sobre isso. Claro, eu gosto bastante de pensar que em dias assim pessimistas é sempre um bom dia de aproveitar oportunidades, porque aquele pessoal tá ali focado, vou aqui realizar minha posição, porque o mercado tá realizando. Não siga manada. Se você tá vendo aquela empresa ali que é uma boa empresa, que tu acha que vai apresentar um bom lucro, ou que já apresentou um bom lucro, né, e tá ali caindo com os ruídos, talvez seja a hora de parar e pensar, essa empresa aqui tá negociando uma pechincha. Então vamos comprar aqui no curto prazo e vamos seguir aqui com ela. Então é sempre uma oportunidade. Hoje a gente está vendo aí que só tem 2 papéis no positivo, né? A Vivo, a Telefônica Brasil e a JBS. Todos os outros papéis ali estão no negativos. Inclusive a Vale, que apresentou aí um resultado fenomenal. Não só a Vale, como todas as outras siderúrgicas, mineradoras apresentaram resultados fenomenais nessa semana. Era inclusive da gente esperar que o Ibovespa vai ter uma sequência de resultados corporativos aí ao longo da semana e também ao longo da próxima semana. Então provavelmente seria uma semana positiva, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Não é isso que está acontecendo hoje. Então olhando aí para o mercado, né? Não tá fácil. Mas é isso mesmo, né? Sempre tem aqueles ruídos no curto prazo. O que o investidor tem que olhar é que a bolsa ela sempre vai seguir o lucro no longo prazo. Então os preços dos ativos eles sempre vão seguir o lucro. E a gente está vendo aí lucros de recordes atrás de recordes. E aqui a gente não está falando só de mineradoras ou de siderúrgicas. A gente viu também as locadoras apresentarem recordes aí consideráveis em seus balanços, né? Beneficiados aí pela falta de chip no mercado. Então uma série de empresas aí tá lançando um balanço atrás de outro, e quando a gente vê esse momento aí de queda, então pensar aqui do outro lado, tentar ser um pouco mais otimista. Será que não vale a gente pegar esse momento de queda e comprar ali uma posição de uma empresa que a gente gosta? É sempre pensar com esse jeitinho. Uhum. Então vamos falar, né, já que a gente já falou aí das empresas que despencaram hoje também, vamos falar um pouquinho de Vale, né, caindo 4,6%. Você acha aí que o investidor deveria garimpar essas ações? Qual é a sua opinião aí sobre o case da companhia? Então, a Vale apresentou ontem um resultado aí que a gente considera, e isso é dado mesmo, que é o segundo maior resultado da B3 da história, tá? Então ela só fica atrás do resultado da Petrobras no 4º trimestre de 2020. Então o segundo maior resultado, um lucro aí de 40 bilhões. E quando a gente considera e faz o recorte ali do segundo trimestre, pegando todos os lucros divulgados no segundo trimestre de cada ano, é o maior resultado de longe. Então, a Vale apresentou um resultado muito bom. Ela está sendo beneficiada aí pelo esse minério de ferro que está em alta, tá? Toda aquela questão ali de oferta e demanda. E aqui a gente pode até entrar numa discussão, esse minério de ferro em alta, será que ele vai ser sustentável? Tem gente que fala, será que a gente está vivendo um novo super ciclo de commodities? Já outras pessoas pensam, essa alta de minério aqui é uma alta conjuntural. A gente está vivendo aqui um alargamento, tá, da demanda. A gente está demandando muito mais minério agora, depois que os países começaram a lançar seus planos de recuperação.
Então, com esse plano de recuperação, os Estados Unidos, por exemplo, anunciou o pacote de infraestrutura, né, do Joe Biden, que ainda está em discussão. Esse choque de demanda aí que vai vir no médio prazo, e também a China, que está crescendo bastante, acaba afetando esse apetite por minério de ferro. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está vendo aquela discussão que está causando o ruído, inclusive foi o principal motriz da queda que aconteceu hoje de 8% do minério de ferro lá na China, que é o fato da China, ela tá querendo controlar esses preços que tá aí absurdamente alto e que isso acabaria atrapalhando sua política monetária lá dentro do país. Então, a China, ela quer diminuir essa produção de aço e por isso isso acaba mexendo aí com os preços de minério de ferro no curto prazo. Mas a gente tem que olhar que os preços, independente de eles estarem caindo aí 8%, os preços se mantêm em um patamar altista, 190 dólares, 180 dólares, 170 dólares, independente. Acima de 150 dólares, a gente tem um patamar altista de minério de ferro, em que as siderúrgicas e as mineradoras, elas conseguem apresentar um caixa absurdo, elas conseguem gerar muito caixa. E, consequentemente, com toda essa geração de caixa, elas conseguem diminuir o endividamento, que é o que está acontecendo aí com a Vale, com a Useminas, com a CSN, elas conseguem apresentar um endividamento abaixo do que elas estavam esperando. Então, o endividamento aí está muito baixo, apresenta até caixas líquidos. E isso é positivo aqui para o nosso lado, né, o lado do investidor, porque quando a gente está ali posicionado dentro dessas empresas, vamos voltar aqui para a Vale, quando a gente está ali posicionado para a Vale, a gente acaba recebendo aquela renda passiva que todo investidor gosta, né, o famoso dividendo. Então, com um lucro recorde desse de 40 bilhões, é bem possível que a gente vai ver dividendos gordos da Vale. A Vale já tem falado bastante sobre isso, ela tem caminhado nesse sentido de ser uma empresa que paga bons dividendos, principalmente nessa alta aí de minério de ferro, que vai perdurar pelo menos até 2022. Ela tem demonstrado que ela quer seguir por esse caminho, por um caminho que ele vai remunerar o acionista. E isso eu falo porque eu estou vendo que ela está pagando aí bons dividendos nos últimos tempos e ela também está recomprando ações. Então é o principal motor aí da Vale para a gente ficar de olho no curto prazo. Perfeito. Igor, olha, tô aqui, o Rafael Lara aqui, tudo bom? Igor, antes da gente continuar aqui o papo, eu já vou te perguntar sobre CSN, aí, CSN que teve um lucro bilionário aí, né, no resultado dela, mas que hoje também ela não tá aí subindo também não. Mas antes de eu falar isso aí, eu só queria fazer aqui uma errata, gente, por quê? Porque portal bom, lugares bons, eles também erram, gente. Então a gente temos humildade em admitir que erramos no título, certo? A gente já arrumou agora aqui a história da Vale, certo? A gente tinha cometido uma incoerência aqui, mas já arrumamos, já tá tudo bonitinho lá. O preço hoje da Vale despencou, juntamente com o minério de ferro, que também caiu hoje lá na China, tá certo? Então, gente, já tá tudo bonitinho lá, a gente já correu aqui, a gente falou, meu Deus, peraí, vamos arrumar. Já arrumamos, já tá tudo certinho, bonitinho lá, então vocês podem conferir sem problema algum lá no portal do BMC News. Bom, Igor, queria falar com você um pouco sobre a CSN, né? A CSN hoje, inclusive, está fechando aí numa queda, né? Inclusive deixa eu só conferir aqui, uma queda de 3,22%, mesmo com os lucros dela, né? A CSN que teve ali um lucro bilionário. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o case da empresa, o que você pensa sobre ela? Então, quando a gente olha aí para a CSN, a gente está olhando aí basicamente para o conjunto estrutural de todas as outras siderúrgicas. E aí eu coloco a CSN ali no bolo. A CSN, ela consegue se beneficiar dessa alta aí de aço no mercado internacional e ela também consegue se beneficiar da alta do minério de ferro também. Então, em patamares altistas que a gente está vendo aí o minério de ferro estava lá em cerca de 90 dólares no segundo trimestre de 2020 e que pulou agora para mais de 200 dólares nesse trimestre e agora está aí sendo negociado a 190 dólares. É um patamar muito alto e isso, independente de ser uma pequena queda de 8%, 10%, isso vai continuar alto e vai continuar ajudando a impulsionar a produção ali e as receitas da CSN. O que a gente tem que olhar ali para a CSN? A gente tem que parar e pensar assim, tá, o que vai ajudar a CSN daqui, a partir de agora? Será que o plano de infraestrutura lá de Joe Biden, ele vai demandar
por um aumento ali da produção de aço, que vai demandar também por minério de ferro? Será que a China também, por mais que ela tente controlar ali, claro, no curto prazo, será que com toda aquela questão da Austrália, né, que eles estão vivendo aquela tensão ali geopolítica, será que isso também não vai acabar impactando o Brasil, no sentido do Brasil acabar exportando mais aço, e isso não vai impactar ali a CSN? E se a resposta ali for positiva, e não só para a CSN, como para a Usiminas ou qualquer outra siderurgia ali, para a Ferbasa, enfim, se a resposta for positiva, então sim, a gente tem um caminho aqui a ser percorrido e que as ações elas podem acabar ganhando. E como eu disse ali no início da entrevista, os preços das ações elas seguem lucros no curto prazo, no longo prazo, desculpa. Então, por mais que tenha aquele ruído e que vai ter sempre ruídos aí no meio do dólar cair e as siderúrgicas acabarem sendo não tão beneficiadas, né? Porque elas ganham quando o dólar está mais valorizado. Então, por mais que tenha todos esses tipos de ruídos, no longo prazo, se as receitas continuarem sendo apresentadas em uma forte geração de caixa, e é isso que a gente está prevendo aí até o final do ano, até o final de 2022, provavelmente, o case da empresa é um case de crescimento e que, se a gente estiver bem posicionado, a gente vai conseguir surfar, não só para ganhar com o crescimento das ações, como também para ganhar aquele pagamento de proventos. E o que pode também ajudar a destravar valor ali para a CSN no curto prazo? O famoso IPO da sua unidade de cimentos, que a gente vê, vez em outra, a gente vê sendo rediscutido, né? Vamos adiar um pouco, as condições do mercado ali não estão boas, ou vamos voltar para discutir esse IPO de fato. Então, quando a gente vê esse IPO rolar, a gente vê aí a CSN destravando ainda mais valor, o que ela pode aí acabar financiando mais caixa para a empresa e financiando também outras aquisições, como ela fez ali das aquisições da Elizabeth. Então, é um case a gente se acompanhar, o case de materiais básicos, e o índice de materiais básicos aqui eu falo basicamente das empresas mineradoras e siderúrgicas. Claro que tem outras, tem empresas de celulose, mas aí é outra discussão à parte. É um case que a gente tem que acompanhar. A gente está vendo aí endividamentos sendo reduzidos dentro da empresa, a gente está vendo que a variação cambial ela está ajudando, a gente está vendo o mercado interno demandando por aço, né? Quando a gente vê previsões aí altistas do PIB, a gente precisa do aço para a gente crescer, tá? Tanto para a construção civil, tanto para a parte de agrícolas, quanto para a parte ali de fabricação de eletroeletrônicos. A gente precisa do aço e isso acaba beneficiando a CSN de fato. Igor, inclusive, o pessoal da produção aqui me avisou, né? Você bem citou sobre o setor de materiais básicos, que teria acho que uma tabela, uma imagem aí que você gostaria de comentar sobre o RRG de algumas ações aí do setor de materiais básicos, o momento, né, a variação aí do momento e o desempenho relativo ao Ibovespa. Será que você poderia falar para a gente aqui? Será que a produção também pode colocar aqui no ar também? Vamos dar uma olhada? Aí, ó. Vamos lá. O que é o RRG? Basicamente, quando a gente olha aqui para o RRG, a gente quer entender aonde o mercado está se posicionando, tá? Traduzindo aqui, é uma rotação de gráfico relativa, né? Traduzindo aqui para o português. Então, a gente quer entender como é que está o momento daquele ativo e a força relativa dele. E quando a gente fala aqui de força relativa, a gente está estudando como é que esses ativos eles estão perante ali ao Ibovespa, que é um índice aqui que normaliza toda essa tabela. Então, essa foi uma ferramenta aí desenvolvida em 2004, tá? E ela tem duas entradas. A entrada ali do eixo, que seria esse desempenho relativo, que é o eixo Y, e que ele basicamente ali ele mede essa força da tendência de alta ou de baixa do ativo. E no eixo X ali a gente tem um momento, e o momento aqui basicamente é o quanto que o preço da ação está mudando em um determinado período. E quando a gente fala em momento, o momento sempre antecipa a tendência. Porém, entretanto, todavia, nem sempre um ganho de momento ele acaba sendo, de fato, uma mudança de tendência. Às vezes a gente está vendo aí um ativo começar a ganhar momento, mas aí ele ganhou, só que ele não teve força para ir lá e reverter a tendência, ele volta a perder momento, ele volta ali a cair.
E quando então a gente olha para esse gráfico aqui, eu botei as principais empresas aqui de mineradoras e siderúrgicas, a gente tem 4 quadrantes. Assim como lá no ensino médio a gente tinha aquele gráfico de X e Y, tá? Esse primeiro quadrante aqui, onde a gente tem o X e o Y positivo, é o melhor quadrante para a gente entender onde os ativos devem estar, ou pelo menos eles devem buscar. Então é o quadrante de liderança. Olhando para o segundo quadrante aqui, onde a gente tem um Y positivo e um X negativo, é um quadrante que ele está se recuperando. Então, quando a gente está aqui olhando para esse quadrante, é interessante a gente ver, o ativo ele está aqui, ele está querendo cruzar para o quadrante do primeiro de liderança. Então, se a gente se antecipar aqui, a gente pode pegar um movimento que pode ser legal para a gente surfar. O pior quadrante seria esse último quadrante, onde a gente tem um X e o Y negativo, que ali definitivamente é onde o mercado não está indo. Então, é um ativo assim para você pensar, aqui provavelmente é um ativo em que eu não vou me meter agora, porque eu não quero ir contra o mercado, porque ir contra o mercado é sempre complicado, né? Então, olhando aqui agora para esse setor de materiais básicos, e aqui eu falo principalmente das siderúrgicas e mineradoras, tá? A gente olha aqui, por exemplo, para Gerdau, que ela volta a ganhar, então, um momento aqui no diário, e aqui, cada pontinho desse aqui onde eu coloquei é um dia. Então, aqui a gente vai ligando, a gente tem 12 pontinhos referente aos 12 últimos dias. E a Gerdau, ela começa a ganhar momento, então o mercado ela começa a olhar aí com carinho para a Gerdau que vai divulgar os seus balanços aí na quarta-feira, né? E a gente olha também a Useminas. A Useminas que ela estava ali perdendo um pouco de momento, mas ela voltou a ganhar hoje, né? Depois daquele seu balanço corporativo que veio altíssimo, o melhor balanço corporativo da sua história. A Useminas voltou a ganhar força, então os investidores começaram a olhar com carinho aqui para a Useminas. A Vale e a Bradespar, elas começaram a perder um pouco de momento, muito depois aí desse balanço. Por mais que foi um ótimo balanço, os investidores estavam procurando ali outras oportunidades no mercado, e é isso que aconteceu. E a gente pode olhar tanto para o período diário, tá? Esse gráfico aqui, por exemplo, a gente está olhando para o RG diário, mas a gente pode olhar também para o semanal. E aí, quando a gente olha para o semanal, a gente consegue enxergar esse movimento aí um pouco mais de médio prazo. Então, o que o mercado estava pensando ali no médio prazo? A gente teve aquela derrocada das ações de materiais básicos lá no início de junho, né? Onde elas começaram a perder um pouco de força. E aqui a gente vê exatamente isso acontecer. Ela vai começando a perder força, mas depois a gente viu novamente o índice de materiais básicos voltar a ganhar aí movimento, um fluxo de investimentos. E aí novamente a gente vê aqui, por exemplo, a FES, ela voltando a ganhar bastante momento e ela voltando aqui na direção de liderança, ela querendo voltar para esse primeiro quadrante, que é o quadrante mais interessante da gente olhar. A Vale e a Bradespar também, olhando para o semanal aqui, ela volta a ganhar um pouco de força. Porém, a Gerdau, que estava ali num bom momento no diário, no semanal, que é esse médio prazo, ela talvez não esteja tão boa. Porém, provavelmente aqui a gente vai ver uma reversão, tá, da Gerdau. Se ela continuar apresentando no diário, assim, se ela continuar caminhando aqui no primeiro quadrante, provavelmente a Gerdau ela vai fazer esse movimento de volta aqui, vai voltar para esse terceiro quadrante aqui, que seria um quadrante legal da gente estar para a Gerdau. Então o RG é basicamente isso, é uma tendência, é uma ferramenta que a gente gosta de usar aqui, uma análise quant, tá? Que a gente gosta de usar para a gente tentar prever aonde está indo esse fluxo de investimento do mercado e tentar surfar junto com a tendência do mercado. Perfeito, Igor. E agora eu queria falar um pouco sobre o desempenho de WEG, né? Com os resultados divulgados ontem, a WEG que fechou aí, né, numa queda aí também, uma queda aí de 1,16%. O que você achou aí sobre a empresa, Igor? Então, a WEG é uma das empresas aí mais queridinhas da Bolsa, né? A WEG aí que na época lá da crise da pandemia, no início de tudo, a WEG começou a despontar uma alta atrás de alta, todo mundo queria a WEG, mas aí chegou agora esse ano, ela começou ali a corrigir com o mercado, vendo que o valuation dela estava muito cara, frente ao que ela vale de fato, então a gente viu uma correção de curto prazo, mas aí depois daquele balanço da WEG, novamente o mercado aí voltou a virar
que ela pode ficar novamente atrativa. Eu gosto muito do case da empresa, tá? A empresa é uma empresa diversificada, ela consegue atuar em diferentes geografias, em diferentes segmentos, e ela consegue estar bem posicionada para captar tudo isso. Então, é uma empresa que ela consegue ganhar ali com o dólar mais alto, já que parte das suas receitas são dolarizadas, e é uma empresa que está ali em constante crescimento. Ela está ali sempre adquirindo pequenas empresas e fazendo aquela sinergia funcionar. É uma empresa que está ali de olho na questão de energias renováveis, tá? De sustentabilidade. Então, ela é uma das responsáveis ali pela criação de aerogeradores para as empresas de energia elétrica. É também responsável pela criação de motores para carros elétricos. Então, é uma empresa que está ali em constante inovação. E nessa semana a gente viu a WEG apresentar mais um lucro bilionário. Ela conseguiu crescer em todos os seus segmentos. Todos, literalmente todos. E isso a gente fala assim, tanto em base anual, quanto na base trimestral. E quando o mercado viu isso, o mercado ali se posicionou fortemente. Ontem a gente viu uma alta disparada da WEG, maior alta do Ibovespa, acho que chegou a ser o quê? 8%, não lembro exatamente quanto foi, tá? Mas foi uma alta considerável. Mais de 7%. E o mercado aí estava repercutindo exatamente esse balanço. Justíssimo, justíssimo, Igor. Bom, vou passar aqui para a Hanna para a gente fazer o nosso giro de notícias. Muito obrigado, daqui a pouco a gente já volta. Vai daí, Hanna. Olha só, Rafa, a gente já está estourando aqui, na verdade, a nossa conversa, né? Aqui nesse primeiro bloco de conversa aqui do BM Senal. Já queria, inclusive, Rafa, pedir aí, né, para o nosso entrevistado, né, deixar as considerações. Iago, queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores, o que eles podem esperar aí para a próxima semana, já que essa semana aí foi bem movimentada. Então, pessoal, lembrem que a Bolsa, nem sempre a Bolsa é racional. A gente vai ter esses ruídos aí de curto prazo. Os investidores vão acabar saindo, fugindo em manada, mas tentem manter ali a emoção dentro do controle. Lembre que o preço, ele sempre vai seguir lucro, e a gente está vendo aí lucros ótimos, tanto em bases anuais quanto em bases trimestrais. Então, se posicione nisso, se posicione em empresas que estão apresentando bons balanços, em empresas com boas gestões financeiras, e eu acredito que vocês vão ter aí um portfólio adequado para sobreviver aí nesses períodos turbulentos. Na semana que vem a gente tem mais uma sequência de resultados corporativos. É sempre interessante a gente ficar de olho no que as empresas aí estão reportando, se elas estão falhando em algum ponto, por que elas estão falhando, se aquilo tem continuidade, sabe? Se aquela falha ali é algo eventual ou é algo que vai permanecer por algum tempo. Então, a informação é a nossa melhor aliada, então vamos estar sempre bem informados. Com certeza, e é claro, né, aqui na BMC News. Tá certo, então, Iago, obrigado aí pela sua participação, espero que você volte aí, com certeza, mais vezes aqui. Sinta-se sempre convidado e fique sempre à vontade, como você ficou hoje, tá bom? Muito obrigado pelo convite, pessoal, então, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos seguir então, Rafa, com a nossa atualização aí, né, sobre esse fechamento de hoje. Vamos dar uma olhada aí na análise dos setores. O Rafa já tem aí a listinha dele, sempre aí depois do nosso primeiro convidado. Dá até medo, né, Rafa, de dar uma olhada nesses setores de hoje da Bolsa. Olha como é que é interessante a divisão setorial do Ibovespa, né? A gente não consegue nem entender, até mesmo em dia de forte queda, a gente não consegue nem entender se vai estar tudo vermelhinho. Então, se a gente puder agora dar uma olhada na tela, no momento que a gente fez a análise aqui de todos os setores da Bolsa, todos os ativos estavam com uma queda de 3,05%. A gente vê fortes quedas ali em quase todos os setores. Materiais caindo 4,46%, industriais caindo 3,28%, bens de consumo caindo 3,77%, também imóveis caindo 3,60%, mas aí tem ali um nobre guerreiro que merece a nossa atenção, que estava tentando subir nessa sexta-feira para poder estar em paz, que foi o serviço de comunicação, ali o serviço de comunicação subindo 0,19%, um guerreiro aí, né? Aí tentando subir, mas de resto,
tudo horrível nessa sexta-feira. Bens de consumo caindo 3,77%, materiais 4,46%, serviços financeiros 2,50%, produtos de consumo 1,96%. A menor das quedas foi tecnologia da informação, que caiu 0,98%. Isso geralmente é uma queda normal, né? O resto, hoje, realmente, assim, bastante difícil aí. Para quem está a curto prazo, Hanna, hoje viu aí a carteira sangrar, né, Hanna? É isso aí, Nó. E olha só, a gente viu aí, né, ao longo do BMCenal, oscilando aí entre 121 mil pontos e 122 mil. Tô vendo aqui que fechou em 121.801 pontos, com queda de 3,08%. Semana aí renovou a mínima, né? Renovou a mínima, né? A gente vai repercutir então, né? Isso hoje ainda, né, Rafa? Falar um pouquinho mais sobre esse despencou, né? Não sei nem que adjetivo usar aí para o lado bom, hoje. Tá complicado. O lado bom é que mesmo assim a gente tem hoje o Ogros Wall Street para tentar nos tranquilizar, explicar aí para onde a gente vai, pelo amor de Deus, vamos pensar. O que Fibonacci tem a dizer da queda de hoje? Fibonacci já estava esperando, não estava? A gente conseguiu quebrar até o Fibonacci, vamos ver hoje então no BMCenal, né, Hanna? Com certeza. Vamos seguir então, Rafa, aqui com o nosso giro de notícias, atualizando aí os nossos telespectadores, tentando dar uma animada aí quem está acompanhando a gente nessa sexta. O grupo Amo Varejo, especializado em produtos de cama, mesa e banho, protocolou o pedido de IPO. Veja na reportagem. Dona de marcas como M. Martin, Casas Moisés e Artex, a companhia formalizou na Comissão de Valores Mobiliários o seu pedido e já se prepara para realizar uma oferta pública inicial de ações. A Amo Varejo acumulou prejuízo líquido de R$ 32.800.000 no primeiro semestre deste ano, resultado 8,6% maior que no mesmo período do ano passado. A empresa também atingiu EBITDA negativo em mais de R$ 14 milhões, 34,2% superior ao indicador negativo na comparação anual. A controlada, que já soma em seu portfólio 221 lojas, informou ainda que pretende utilizar os recursos captados na expansão de categorias, no desenvolvimento de tecnologia e logística, além do crescimento de canais de distribuição, focando na expansão da rede de lojas físicas próprias. A oferta de ações foi aprovada na terça-feira, dia 27 de julho, mas ainda não há informações sobre o preço das units e o volume de papéis que serão ofertados. E a Paranapanema, a maior produtora não integrada e líder de vendas de cobre refinado no Brasil, encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de mais de R$ 208 milhões. O Rafa traz os números aí do balanço para a gente. Hanna, o lucro divulgado refere o prejuízo de R$ 276,4 milhões apurado no mesmo período de 2020. Porém, quando excluídos os efeitos da variação cambial sobre a dívida e demais efeitos entre provisões e outras posições que impactaram o resultado, a companhia registrou um prejuízo líquido ajustado de R$ 95.900.000. A receita líquida da companhia subiu 6,7% entre abril a junho do ano passado para R$ 1.160.000.000, influenciada pelo aumento dos preços do cobre e dos metais preciosos no mercado internacional. A despesa financeira líquida, somou R$ 259,3 milhões, revertendo o resultado positivo de R$ 136,1 milhões no mesmo período de 2020. Já o EBITDA foi positivo em R$ 1.600.000, revertendo o resultado negativo de R$ 95 milhões no trimestre do ano anterior. Excluindo os itens não recorrentes, o resultado foi positivo em R$ 22.300.000, revertendo o saldo negativo do ano passado, ano de 2020. Hanna. Obrigado, Rafa. E a locadora de veículos Localiza registrou lucro líquido de R$ 447 milhões no segundo trimestre de 2021. Isso representa um crescimento de 398,2% em relação ao reportado no mesmo período do ano passado, segundo demonstração de resultados divulgada pela empresa. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações da companhia
totalizou 769 milhões e 700 mil reais, uma expansão de 77% ante o segundo trimestre do ano passado. Já a receita líquida da Localiza atingiu 2,6 bilhões, uma alta de 71,7% na comparação anual. Segundo a companhia, o número de diárias da divisão de aluguel de carros representou 26,3% em relação ao mesmo período, comparando aí com o ano anterior. Mesmo com a pandemia, a empresa afirma que sentiu o menor impacto em volumes e também nos preços que teve no mesmo trimestre de 2020. E a Usiminas também divulgou lucro líquido no segundo trimestre de 2021. O valor alcançado passou de 4 bilhões e meio de reais. No mesmo período do ano passado, a companhia apresentou prejuízo de 395 milhões de reais. No semestre, a siderúrgica lucrou 5 bilhões e 708 milhões de reais, ante as perdas de 819 milhões de reais, comparado aí com o mesmo período do ano passado. Já a receita líquida da Usiminas de abril ao mês de junho deste ano cresceu 296% no comparativo com o segundo trimestre de 2020, atingindo 9 bilhões e 590 milhões de reais, antes mais de 2 bilhões no ano anterior. No primeiro semestre, a empresa faturou 16,66 bilhões de reais, uma alta de 167%. O EBITDA chegou a 5 bilhões no segundo trimestre, ante os 192 milhões apurados no mesmo período de 2020, um salto de 2,543%. Esse bom resultado aí no trimestre fez com que o caixa da companhia fechasse até o dia 30 de junho com saldo aí de 6 bilhões de reais. No ano passado, a Usiminas tinha em caixa 2 bilhões e meio de reais. E o grupo Edson Queiroz, um dos maiores conglomerados do Nordeste, colocou a divisão de eletrodomésticos, a Esmaltec, à venda. Rafa, traz aí os detalhes sobre esse assunto, aí sobre esse novo negócio. Hanna, o negócio é avaliado em cerca de 600 milhões de reais. Com sede no Ceará, o grupo é dono da Nacional Gás, de gás de cozinha, seu principal negócio, além de empresas de bebidas como a Minalba Brasil e também com atuação no agronegócio e comunicação. Com faturamento de 742 milhões de reais no ano passado, uma queda de 20% sobre 2019, a companhia produtora de fogões e geladeiras está buscando um comprador para o seu negócio, mas não tem tanta pressa para concluir a transação. Em março de 2018, a companhia cearense comprou a operação de água da Nestlé no Brasil, firmando-se na liderança desse segmento. A transação com a multinacional suíça envolveu as marcas São Lourenço e Petrópolis, além das fábricas localizadas no Rio de Janeiro. Hanna. Obrigado, Rafa. E na tentativa aí de reduzir fraudes em empréstimos consignados, o Conselho Monetário Nacional publicou uma nova norma que altera as regras de atuação de correspondentes bancários. As regras entram em vigor já no mês de fevereiro do ano que vem. A norma estabelece que as instituições financeiras que contratam os correspondentes deverão instituir uma política de atuação e também de contratação dessas empresas. Esse documento deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração ou pela diretoria da instituição. Os correspondentes são empresas contratadas por instituições financeiras para oferecer serviços como abertura de contas ou de oferta de empréstimos. E a Ipiranga, subsidiária integral da Ultrapar, vai emitir 960 milhões de reais em debêntures. Os papéis do tipo não conversíveis em ações vão ter série única e colocação privada na Avert. Vão ser emitidas até 960 mil debêntures com valor milhões de debêntures com valor unitário de R$1.000, podendo ser parcialmente canceladas no limite de demanda final dos respectivos certificados de recebíveis do agronegócio, aos quais as debêntures são vinculadas. E a CESP, Companhia Energética de São Paulo, encerrou o segundo trimestre deste ano com prejuízo líquido de 18 milhões de reais, revertendo o ganho de 137 milhões e 800 mil reais observados aí no ano passado. Rafa, fala aí pra gente um pouquinho mais, dá essa informação pra gente.
Hanna, o desempenho reflete os impactos negativos da crise hídrica sobre as operações da geradora e também o efeito de base de comparação no segundo trimestre de 2020. Os números haviam sido beneficiados por uma reversão de provisão de litígios no montante de 134 milhões de reais. O EBITDA da CESP totalizou 229 milhões e 900 mil reais entre os meses de abril e junho deste ano, ficando 42% abaixo do registrado em igual período de 2020. Já o EBITDA ajustado, que exclui uma provisão para litígios e baixa de depósitos judiciais, atingiu 222 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 23% na base anual. A piora do EBITDA está relacionada à crise hídrica no Brasil. O principal ativo, a usina hidrelétrica de Porto Primavera, está localizada na bacia do Rio Paraná, uma das mais afetadas pela situação crítica que o país enfrenta. Hanna. Obrigado, Rafa. Vamos seguir aqui com o nosso BMC Now. Daqui a pouquinho a gente já entra aí com o nosso segundo convidado. A Ambipar concluiu, por meio da subsidiária direta Emergência Participações, a aquisição de 70% do capital social da Controlpar, de acordo com o comunicado divulgado pela companhia hoje. O Rafa tem as informações aí pra gente sobre a aquisição do grupo. Hanna, dessa forma a controladora passa a ser Ambipar Response Espírito Santo. Com sede em Vitória, Controlpar, é uma holding que controla 6 empresas com atuação em demandas ambientais. Elas são focadas na prevenção de acidentes, avaliação e mitigação de riscos e danos ambientais, como licenciamento ambiental, execução de programas ambientais, geotecnologia e meio ambiente industrial. A Ambipar planeja investir na ampliação da estrutura da sede e quer contratar mais profissionais para endossar a equipe de funcionários. Os investimentos da companhia para a Controlpar ainda prevêem a aquisição de materiais e equipamentos necessários para a execução de serviços de investigação de áreas contaminadas, sondagens, licenciamento ambiental, execução de monitoramentos, serviços de hidrografia e também de oceanografia. É muita coisa, Hanna. Vou aproveitar, Hanna, para falar da cotação do Bitcoin agora, né? Já que a gente está aqui nesse giro de notícias direto. Vamos ver, né, se caiu, se está subindo aí. Está subindo, tá né, Hanna? O Bitcoin Bitcoin não cai. Do Rafa é pé quente aí quando o assunto é Bitcoin. Inclusive, já chamando a galera, viu? Daqui a pouquinho, às 6 horas, eu estarei ao vivo no Crypto News pra gente falar um pouco sobre o mercado das criptomoedas aí. A gente vai falar hoje sobre o que é Ethereum e também sobre as polêmicas da semana. Hoje eu recebo o grande Samir Kerbaj, lá da Hashdex, o CTO da Hashdex, que vai conversar comigo aí. O programa vai estar imperdível, vocês não podem perder, vocês já podem vir, mandar suas perguntas, enfim. Cheguem mais e mandem pra galera, tá certo? Vamos lá. O Ibovespa caiu, coitadinho, mas o Bitcoin subiu 2,90% aos R$ 209.484 reais. Hoje ele chegou numa mínima de R$ 197 mil reais, mas uma máxima ali de R$ 209.970 reais. Vamos ver se até o fim dessa sexta-feira ele consegue bater aí os 210 mil reais, enfim, né? Ele também teve uma valorização por conta do dólar, que subiu hoje, né? Mais de 1%, aí 1,01% a R$ 5,12, Hanna. Tá certo, então, Rafa, vamos dar continuidade aqui no nosso BMC Now. São agora 5 horas e 34 minutos. Estamos caminhando aí para o fechamento aqui do nosso programa, porque o mercado já fechou, mas a gente ainda segue aqui analisando. Vamos receber agora o nosso segundo convidado do dia, o analista técnico André Machado, o ogro de Wall Street, fazendo aqui a leitura do dia com a gente. André, primeiramente, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde e pelo convite semanal e um prazer estar aqui hoje num dia que foi um dia tenso, estressante, mas é aquele dia que eu acho que é perfeito para quem quer atuar no mercado financeiro, para justamente mostrar na prática o que aconteceu, né, e mostrar que todo dia, seja de alta ou seja de baixa, é um dia de oportunidades para quem atua no mercado financeiro com uma visão profissional. A gente não está falando aqui de investimento, a gente está falando aqui de operações no mercado financeiro, que é a principal utilidade dessa ferramenta maravilhosa, que é a análise técnica. Análise técnica é timing, a análise técnica serve principalmente, e não conheço nada melhor do que a análise técnica, para quem quer atuar no mercado financeiro de uma maneira especulativa, ou seja, aproveitar as oportunidades que o mercado nos dá. E o mercado nos dá oportunidade todos os dias. Alguns dias são oportunidades de alta, alguns dias são oportunidades de baixa. Então, todo dia é dia
dia aproveitar essas oportunidades. Não é dia de, por exemplo, um dia de baixa no Ibovespa, para quem atua como trader profissional, é um dia para ganhar dinheiro. Um dia de alta no dólar é um dia para ganhar dinheiro. Um dia de alta no Ibovespa também é um dia para ganhar dinheiro, e um dia de baixa no dólar também é um dia. Ou seja, todo dia é dia, para quem é disciplinado, para quem sabe fazer essa leitura. Então, é um prazer estar mais uma semana aqui mostrando que todos os dias são dias de oportunidades para quem se dedica a conhecer essa ferramenta, que vocês dão essa oportunidade semanal de mostrarmos, né, que é uma ferramenta muito poderosa e que a gente pode dizer, sem medo de errar, que a gente ainda está na infância da divulgação da análise técnica. A análise técnica é uma ferramenta que já é usada desde o século XIX e principalmente desde o início do século XX por grandes traders e operadores do mercado financeiro. E funciona muito bem. Então, é importante a gente divulgá-la, é importante a gente desmistificar, tirar o preconceito que existe e, se puder, ensinar um pouquinho de como é que ela funciona, sensacional, para que a sua audiência saiba se proteger. Mesmo os investidores de mais longo prazo, ou investidores que investem em carteiras com foco em crescimento, não necessariamente em dividendos, mas justamente no crescimento do valor do papel, da ação, tem que saber a hora de proteger, de realizar lucro, porque lucro contábil no papel não serve para nada, é importante lucro no bolso. Então a gente tem que saber deixar as ações evoluírem no preço, ações que não dão renda ainda, não dão dividendos, mas que sobem às vezes 50%, 100%, 200%. Em que momento eu realizo o lucro, né? Não adianta ficar na euforia achando que vai subir até o infinito, isso não existe. Nem as ações com mais fundamentos vão subir até o infinito, isso não existe. Mesmo quem é fundamentalista, investe a longo prazo, tem a hora que o papel fica caro, é a hora que protege, faz rotação de carteira e, conforme o papel recue, você encontra novas oportunidades de compra, né, com esses papéis com fundamentos mais baratos. E papéis que, por exemplo, não paguem dividendos, eles vão recuar e vão retomar o seu movimento de alta em algum momento e você retorna aquele papel. O que é inadmissível, inaceitável, na minha opinião, é papéis que não estão gerando renda, porque não pagam dividendos, são papéis de crescimento, que um dia podem vir a gerar renda. Esses papéis você ter um lucro, porque são papéis que sobem muito, mas também caem muito. Então não adianta você ganhar 200% e depois sair com zero. Né? Ou ganhou 100%. Ok, caiu 50%, e aí devolve tudo? Não é assim que funciona. Então, a análise técnica é uma ferramenta perfeita para qualquer tipo de investidor ajustar o seu perfil, seja para alocação, né, aumento de capital, fazer rotação para quem é mais fundamentos, e seja para quem é especulador, seja um day trader, swing trader, enfim, é uma ferramenta perfeita. Muito obrigado pelo convite. E imagina, vamos aos gráficos, que eu sei que é o que vocês querem ver. Vamos aos gráficos, né? Olhar aí essa... Como o telespectador colocou aqui, essa tragédia aí, né? Dessa sexta-feira, essa queda aí de mais de 3 mil pontos. 3 mil pontos, de 3%. Gente. Ficando aí oscilando entre 121 e 122 mil pontos. Vamos dar uma olhada aí já, né? Então, e se puder olhar Vale, viu? Que a galera tá maluca. Olhar, porque é número 1 de Ibovespa, né? A gente tem obrigação de olhar a nossa locomotiva, né? Mas vamos lá, eu já estava com o dólar aqui aberto e eu vou mostrar, ó, esse estudo aqui que eu fiz de FIBO no dólar. Para quem acha que, de repente, isso aqui é obra pronta, né? FIBO de obra pronta. Não. Hoje de manhã, no meu programa no YouTube, no meu Morning Call, eu fiz esse estudo aqui no dólar ao vivo, né? De manhã, quando o dólar estava fechado ainda, né? Que eu só tinha esse candlezinho preto aqui. Eu fiz esse estudo, porque eu já sabia que o dólar ia abrir em alta, porque ontem a Bolsa Americana caiu forte depois que fechou o Ibovespa, né? O Nasdaq e o S&P 500, justamente depois do balanço da Amazon, que decepcionou os analistas.
E hoje de manhã, né, como teve o overnight, eu até falei, vamos ver se no overnight recupera. Não, overnight de manhã, o SP500 caía 0,66, né, às 8 da manhã, e o Nasdaq caía mais de 1%. E a Amazon no pré-mercado caía 7%. Falei, hoje é dia de continuar a sangria, sendo que a gente tem um ajuste para fazer no dólar e no índice, né? Por conta aí dos movimentos depois que o mercado à vista fechou, seja de dólar e de índice. Pois bem, fiz esse estudo, ó, e eu botei os 3 alvos de FIBO tradicionais, ó, o primeiro aqui, o segundo e o terceiro. Cara, rompeu o terceiro. Aí eu botei o último alvo, que é aquele que eu só uso quando o mercado está muito forte para um lado ou para o outro. Olha onde foi a máxima agora, ao vivo e a cores. Olha aqui. Isso aqui é o terceiro alvo de FIBO, que é o alvo de 261,8. Então, olha só onde foi a máxima. Cravou. Esse estudo foi feito de manhã, só tinha até o terceiro alvo, tá? E aí eu botei mais um agora à tarde, porque rompeu o terceiro alvo, passou reto pelo terceiro alvo. Bom, aproveitando o estudo feito de manhã, eu botei, vamos adicionar mais um nível de FIBO. Foi a máxima do dia. Isso é inacreditável. Eu, que uso isso há 20 anos, eu fico de queixo caído com essa precisão. E no caso do Ibovespa, mesma coisa, tá? A gente estava segurando nessa retração, tá? E olha onde foi o Ibovespa fazer a mínima, até voltou um tiquinho, olha onde foi fazer a mínima, no terceiro alvo de FIBO. Olha aqui a projeção. Primeiro alvo, segundo alvo, né? Que aqui violou e voltou, violou, voltou, e aqui o terceiro alvo. Inclusive, acho que no programa retrasado, semana retrasada, a gente estava trabalhando, ó, lembra? Eu falei, foi por coincidência, quarta-feira retrasada, a gente falou dessa estrela cadente aqui, depois dessa queda, que foi no primeiro alvo, tá? A gente falou, e depois houve essa violação, testou LTA, a gente falou dessa estrela cadente que era numa retração de FIBO, que normalmente é a última, né, defesa, né, dos vendidos, e que eles seguraram, né? A gente teve um dia de forte alta e devolveu tudo. No dia seguinte, confirmou essa queda, veio 3 dias de queda seguidas, veio testar o segundo alvo, e aí eu já ajustei a retração até para essa mínima, tá? E nesses dias, né, ao longo da semana passada e dessa semana, eu falei, gente, o Ibovespa não está conseguindo romper agora a primeira retração. Ele não foi nem na terceira, como ele fez quando fez esse fundo, que ele foi na terceira retração, rompeu, mas voltou, fechou abaixo, sinalizando venda. Aí ele veio, caiu mais um pouco, acabou até violando esse fundo anterior, tá? E foi com esse fundo anterior buscar o segundo alvo, aí rompia, voltava, botei nova retração e dessa vez não conseguia nem passar da primeira retração para ir na terceira. Aí caiu, aí subiu. Nesse dia que subiu, eu falei, gente, ele não conseguiu nem ir na média de 20. No dia seguinte voltou a cair. E quarta-feira voltou a subir, mas de novo, ó, ele rompeu a retração e voltou para debaixo. Fechando aonde? Abaixo dela e abaixo da média de 20. Isso na quarta, na quinta, né? Ele tentou romper, mas voltou, caiu e se segurou, deixando aqui um candle que seria, na minha opinião, um candle de empate que seria decidido hoje. Isso às 17 horas. De 17 horas às 18 horas, teve balanço da Amazon, SP500 e Nasdaq devolvendo forte. Falei, amanhã tem ajuste. Amanhã tem ajuste, né, da 1 hora que teve a mais de pregão no índice futuro. Vai ter ajuste, só não vai ter se durante a noite recuperar tudo lá fora. Infelizmente, de manhã não tinha recuperado e a gente estava preparado para essa queda. E eu falei, ó, tem grande chance de cair 2.300 pontos, que seria até esse fundo aqui. Nem eu imaginei que fosse ter um dia tão negativo e cair, perder, inclusive, este fundo e já buscar o terceiro alvo, que foi uma queda aí de 3.000 pontos, 3.200 pontos. Foi realmente até... nem eu esperava uma queda tão forte. Agora, a boa notícia para segunda-feira é o seguinte, atingiu o terceiro alvo de FIBO. O terceiro alvo de FIBO. Então, a gente pode ter, na semana que vem, uma correção dessa queda.
Ou seja, tá aqui as novas retrações. E olha como é que a retração nova se encaixa com perfeição até nas projeções anteriores. Por quê? Porque é tudo razão áurea no movimento de impulsão e no movimento de correção. Então, semana que vem tem grande chance de correção para vir testar este fundo aqui, tá? E quem sabe, né, até a probabilidade é maior agora, já que atingiu o terceiro alvo, eu posso até apagar esse alvo aqui, ele vinha até testar de novo 38, a primeira retração, 50%, que é com onde tem mais probabilidade de índice corrigir antes de retomar a tendência de novo, e até 61,8. Tá? Quer dizer, eu estou falando de movimentos de alta com oportunidades para quem faz day trade, tá? Para quem está falando de investimento de longo prazo, o cenário é de baixa, mas mais claro do que nunca. Como eu venho falando desde, acho que o meu primeiro programa com vocês, que tinha atingido esse alvo de FIBO aqui, que eu falei, galera, tem grande chance disso aqui ser topo. Por quê? Porque aqui era o terceiro alvo de FIBO de toda esta alta, que está representada aqui por esse FIBO azul, ó. Quando eu projeto, aqui já é a retração, não é mais a projeção. Mas quando a retração de 61,8, né, ela está batendo aqui nesse pivô, significa o quê? Que a minha projeção tinha como alvo o terceiro alvo aqui, foi o que eu mostrei para vocês, e conforme confirmou esse terceiro alvo, aí eu já tracei a retração para ver os suportes. Pois bem, segurou no primeiro suporte, que é onde está esse topo. É tudo matemática pura, não tem magia, não tem bruxaria aqui, é matemática pura que o mercado, né, desde que foi mapeado esses movimentos na década de 30 do século passado, ou seja, há 90 anos atrás, e foi feito estudo, né, não é questão de autoprofecia, né, nos dias de hoje, isso tem 90 anos. Né? Mas o mercado desde então segue isso como autoprofecia. Não, fizeram testes com a Bolsa Americana, né, de 1900 a 1930, e isso também funcionava antes desses movimentos terem sido descobertos por um estudioso de mercado financeiro chamado Elliott, né, que é o famoso criador da metodologia das ondas de Elliott, né? Então, isso aqui sempre funcionou, provavelmente funciona muito mais do que 100 anos, mas a gente descobriu isso há 90 anos, e quem utiliza isso acredita, né, que isso funciona, e a única maneira de acreditar que isso funciona é usando, testando e praticando isso no dia a dia, que é o que eu faço há 20 anos. E há 20 anos que, apesar de eu ver isso funcionando diariamente, há 20 anos que eu continuo me assombrando com a precisão matemática, precisão técnica desses movimentos, né? E vou falando então de Vale. Vale 3. Aqui é Vale 3, né? O último movimento da Vale, desse pivô aqui, travou o alvo de 100%. Então, o que eu falo sempre, né? Para quem opera, quem não está pensando em comprar Vale para guardar para a viúva, quem está só especulando, chegou em alvo de FIBO, a gente protege. Então, nesse caso aqui, neste dia, ela abriu com forte gap de alta aqui e tocou o segundo alvo e já voltou. E voltou muito forte, negativo. Se você é investidor, você protege. A sorte é que quem é investidor de Vale tem uma ferramenta sensacional para defender sua posição, para rentabilizar seu capital, e rentabiliza com uma lucratividade enorme. Você pode trabalhar com estruturas de opções de Vale e ganhar dinheiro, por exemplo, comprado em puts, por exemplo. Quem está comprado em Vale, que vinha a chance da Vale cair, compra put, ou seja, o que a Vale perdeu, ele ganhou com opções, né? Então a Vale tem essa vantagem por ser o papel mais líquido do Ibovespa, se eu não me engano, está com mais de 12% de peso, alguma coisa em torno de 12% do Ibovespa. Então a Vale hoje caiu 5,89. É isso mesmo? Deixa eu até olhar aqui. Sim. Caraca, eu não tinha visto agora, eu até me assustei. Achei que ela tinha caído 3, 4%, 5,89. Caraca.
Caraca, desculpa, eu tomei um susto agora. Eu fui olhar aqui e achei que estava errado. Pois é. Então vamos lá. Não, é porque o minério de ferro caiu muito, né? 7%, né? Eu tinha visto isso, 7%. Então, o que a gente pode fazer para a Vale para a semana que vem? Ela perdeu este fundo aqui. Perdeu este fundo. O que eu posso fazer? Eu vou traçar FIBO. Não estou torcendo para cair, não estou torcendo nada, gente. Eu estou só fazendo um estudo matemático, tá? Ó, deste topo a este fundo, eu vou projetar para baixo. Tá aqui. Primeiro alvo dela, 105,64. Segundo alvo, 102,80. Terceiro alvo, 98,25. Ah, mas não é possível. Gente, a gente tem que parar de olhar só para o dia de hoje. O mercado, a Vale está subindo há meses. E olha só, isso aqui é a média de 200, é a tendência primária da Vale. Olha, ela se descolou da tendência primária, né, com a alta do dólar, com o consumo de ferro na China, ela se descolou. Então, quando você fala de longo prazo, ela pode vir até aqui, ó, estamos falando de R$95 e está em tendência de alta ainda. Olha aqui, para falar nisso, ó, a projeção da Vale que eu fiz, eu tenho outros que eu já paguei, essa aqui, por acaso, como eu não estava olhando de tão longe assim o gráfico, eu acabei esquecendo de apagar. Olha aqui essa projeção da Vale, como é que cravou certinho o terceiro alvo, olha só. Terceiro alvo lá da pandemia, ó, o movimento de março, cravou o terceiro alvo e ficou andando de lado, ó, não ia para lugar nenhum, de repente rompeu. Aqui, mesma coisa, ela cravou o segundo alvo. Aí caiu, ficou andando de lado, e não foi romper ainda. Pode ser que vá? Pode. Mas agora, o fato de ter perdido este fundo sugere que ela veio no primeiro alvo, no segundo. Pode ser que ela nem venha na média de 200, venha até o segundo alvo, que é justamente aqui nessa região da cabeça do pivô, bata aqui e passe a subir. O importante é, qual é seu plano? Qual é a sua estratégia? Você comprou Vale agora, no 120, né? Achando que ela vai para 130? Desculpa, deu ruim, voltou. E pode cair muito mais. Qual é seu plano? Se era especular de 120 a 130, deu errado, tem que estopar. Se é investidor de longo prazo e sabe defender com opções, pô, de boa, aproveita as oportunidades de volatilidade para ganhar dinheiro com a volatilidade da Vale e manter ela em carteira, porque paga dividendo bons pra cacete. Agora, tem que saber defender. Agora, não, eu não sei mexer com opções, mas para mim é longo prazo. Então não olha para o gráfico, porque vai ter dor de barriga desnecessariamente. Pensa no longo prazo e acabou. Agora, longo prazo é aquela história. Você não compra depois que ela subiu 100%, né? Tem que saber a hora certa, tem que ter o dinheiro em caixa para a hora que cai poder comprar. Não comprar em topo na euforia, né? Quando tá todo mundo falando de Vale, você vai lá e compra. Não, você tem que comprar quando tá todo mundo com medo de comprar, né? Como o Buffett dizia, na hora que tá todo mundo com medo, seja corajoso. Na hora que tá todo mundo corajoso, seja medroso, né? É o caso da Vale. Tanto é que ela passou de abril até agora, não saiu do lugar, mas deu dividendos, isso que interessa. Mas e essa queda? Então é uma coisa que é muito ruim, né? E a gente tem, e o trabalho de vocês é fenomenal por conta disso, é que não existe educação das pessoas físicas no mercado, né? Entraram 2 milhões de pessoas da pandemia para cá, na B3, que não tem a mínima ideia do que está fazendo. Tem que ter ideia, gente, tem que aprender, tem que estudar, né? Então, e tem que saber o seu perfil, o tipo de risco que você vai tomar, né? Saber diversificar. Quando eu falo diversificar, não é só entre Vale com outros papéis, é ações com renda fixa, né? Quando o mercado já subiu muito, e pegar uma parte do lucro e botar para renda fixa, né? Ter dinheiro em caixa, depois de uma correção voltar, alocar mais em renda variável, ter esse equilíbrio. E nessa hora Fibonacci é muito poderoso, é uma ferramenta sensacional. Então a Vale tem esses 3 alvos. Se você me perguntar que até onde pode cair, eu não tenho a mínima ideia. Aí sim eu estaria sendo um charlatão, porque eu não tenho bola de cristal. Eu sei que esses alvos são os alvos onde ela pode ir nos 3. Inclusive, ela pode passar do terceiro alvo e cair mais, né? E que seria o caso de quando eu iria projetar, aí sim, essa projeção maior, tá? Que aí teria esses alvos para baixo.
Só que eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana, 2, 1 mês, 2 meses. Eu trabalho com timing. O timing é de muito curto prazo, esses movimentos, né? Então, o que eu sei, se eu fosse falar agora de longo prazo, a tendência primária da Vale é de alta. Só que numa tendência primária de alta, ela pode vir até aqui, sem perder a tendência primária. E a tendência secundária? Ainda não dá para falar que é uma tendência secundária de baixa. Por quê? Porque ainda não estou fazendo topos e fundos descendentes, mas eu já perdi um fundo. Então eu já tenho o primeiro passo de uma tendência de baixa. Perdi fundo. Então agora eu teria que corrigir um pouco e depois voltar a cair. Aí sim eu falo, bom, eu tenho um topo aqui em cima, eu tenho um topo mais baixo e eu já tenho um fundo mais baixo. Pronto, eu tenho tendência de baixa. Qual é a melhor maneira de visualizar isso? Essa média móvel de 20. Tá? Repare que na tendência de alta ela fica bem inclinada, e quando está de lado, ó, verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha. Parece a bandeira da Portuguesa, ela não está apontando nem para cima nem para baixo. Apesar do que, com esta quedinha, ela apontou para baixo, tá? Mas pode corrigir, pode ter sido exagerada essa queda hoje. E quando eu olho de novo o Ibovespa, ele já foi no seu terceiro alvo. Já foi no seu terceiro alvo. Então, que eu acabei de apagar, vou até fazer de novo aqui, ele foi no seu terceiro alvo do pivô de baixa. Ó. Opa, ele foi no seu terceiro alvo, tá aqui. Já até botei a retração branca aqui para, se foi no terceiro alvo, tem grande chance de corrigir. Então nisso que ele corrige, talvez, né, vindo buscar uma dessas retrações aqui em cima, ou se o mercado estiver muito forte, né, pessimista por questões, por exemplo, políticas, né, saiu hoje no jornal que os políticos do Centrão estão querendo furar o teto de gastos, mudar a regra do teto de gastos para garantir o Bolsa Família prometido pelo presidente de R$300. Por mais que o mérito disso até faça sentido, por conta aí de 14 milhões de desempregados, né, por conta da pandemia, etc., esquecendo o lado social, o lado humano dessa tragédia, porra, isso vai ferrar o nosso fiscal mais ainda do que já está sendo ferrado ao longo desses últimos 1 ano e meio. E é isso que o mercado deu de mensagem para a gente, né? Ele mostrou claramente essa insatisfação. Num dia que o SP500, não sei se está atualizado aqui no Profit, deixa eu pegar aqui o TradingView. No dia que o SP500, ó, olha aqui, vou deixar até aqui com essa tela, ó. O SP500 fechou meio que no 0 a 0. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui o cursor, configurações, aparência, deixa eu botar aqui o cursor em amarelo. Pronto. Pronto, tá aqui. O SP500 teve uma queda forte, né, no overnight ao longo do dia, mas fechou ligeiramente positivo, né, 0,38, ele ainda tá rodando, tá? Ele fecha agora às 18 horas para abrir domingo, falta 1 minuto. Então, mas de qualquer maneira, faltando 30 segundos, ele está caindo 0,38. E o Ibovespa? 3,08 de queda. 3% de queda, com o SP500 caindo 0. Olha a coincidência, 0,38 de queda e aqui 3,08 de queda. Ou seja, a gente deu uma descolada, na verdade a gente já está descolado da Bolsa Americana desde o dia 8 de junho, quando a gente cravou o alvo de FIBO aqui, tá? Mas no final não é o FIBO exatamente. Claro que esses movimentos de alta, talvez já não houvesse tantos fundamentos para essa alta esticada, e aí foi lá buscar o alvo técnico. Aí começa a ter realmente justificativas fundamentalistas para suspender essa alta, que é justamente essa questão fiscal, gastos, e o próprio estresse aí de CPI, etc. Ó, dia 7 de julho foi nosso topo histórico, e desde então topos e fundos descendentes. E hoje, mesmo o SP500 ainda perto do seu topo histórico, mas ó, isso aqui também era alvo de topo histórico, já tivemos um sinal de correção no dia que atingiu o topo histórico. Vou até mostrar, porque isso é super importante para qualquer investidor acompanhar a Bolsa Americana, que é a locomotiva do mundo, assim como a Vale é a locomotiva do Brasil. Tá? A gente tem esse topo histórico da Bolsa Americana, ó. Deixa eu recuar mais longe no tempo. Ó,
essa projeção aqui acabou tendo alguns ajustes, ó. Essa projeção aqui dá um alvo aqui em cima, tá? E o Nasdaq, na verdade, o Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, que tem um peso muito grande na bolsa americana, né? Só as FANGs são quase 25%, o Nasdaq cravou, ó, alvos importantes aqui e passou a corrigir. Só que a gente descolou hoje, descolamos. 3% de queda no Ibovespa, enquanto lá fora está fechando estável. Então é isso, infelizmente, as notícias não são boas, semana que vem podemos ter repique, mas professor, a tendência é de baixa. Oi, pode falar. Ó. Oi, tudo bom? Não, eu adoro, o senhor sabe, né? Eu adoro aqui a análise gráfica. Inclusive a galera no chat está mandando um monte de perguntas, até a fazer aqui, mas aí eu vou, só que, gente, até peço desculpa aqui, gente, olha, não deu para fazer as perguntas, porque já são 6 horas e a gente precisa finalizar aqui o programa, mas muito obrigado, viu? Mas sexta-feira é assim, né? Sexta-feira é dia de fazer análise aqui com o André, nem dá tempo muito, né, Rafa, da gente fazer análise, mas o pessoal tá bem animado aqui, participando do nosso chat. Mas, infelizmente, a produção já está puxando a nossa orelha aqui. Mas na próxima semana a gente se encontra de novo. Desculpa, eu esqueci do relógio. Mas espero que... Imagina, a gente também. A gente foi a produção aqui, na verdade, chamando a gente. É esse que grita aqui no nosso ouvido, professor. Pode ficar tranquilo, não tem problema não. Tranquilo. Obrigado pela oportunidade de mostrar essa ferramenta maravilhosa aí para a audiência de vocês. E semana que vem a gente se fala novamente. E espero, né? A gente espera que com notícias boas, né? Na próxima semana. Então tá certo, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado. Bom final de semana para vocês, galera. Opa, para você também. Então vamos lá, né? A gente já se despediu aí do nosso querido André Machado, o ogro de Wall Street, analisando aí essa sexta-feira turbulenta. Eu já me despeço então do meu parceiro Rafael Lara aí, minha dupla aí de todos os dias no BMC Now, que segue agora com o Crypto News, né, Rafa? Eu que agradeço, Hanna. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news, que depois do Crypto News eu vou lá fazer live de fechamento de mercado com o Alex André e talvez com o Marcos Saravalho. Eu não sei como é que tá a agenda dele ainda aí para a nossa live de Happy Hour, mas, gente, fiquem agora aí com o Crypto News, que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês as criptomoedas que vão bombar aí nesse segundo semestre, né, Hanna? É isso aí, tá feito o convite então, e o BMC Now fica por aqui. Uma ótima noite e um excelente final de semana para você. A gente se encontra então novamente na segunda-feira às 4h30 aqui no BMC Now. Tchau, tchau.